Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abriu seus olhos, não via ninguém, e guiando-o pelo caminho, o conduziram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe: Senhor, em visão, Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele vem orando. E numa visão ele viu que este homem chamado Ananias opunha-lhe sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. Até aqui. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Essa história é uma história muito forte, com uma revelação profunda. Porque o início do Evangelho, o começo da fé, a Bíblia fala que aqueles que professavam o nome de Jesus, que serviram a Deus, que foram conhecidos como os mártires, para que nós estivéssemos aqui, o sangue deles foi derramado. A Bíblia fala que depois que Jesus morreu, levantou-se uma grande perseguição contra os crentes, uma perseguição violenta contra aqueles que estavam no caminho. A Bíblia fala que caçavam eles, perseguiam, uns eram decapitados, outros eram crucificados, apedrejados, e perseguiam os crentes como se perseguem os animais. E a Bíblia fala que nesse tempo, nesse período, o primeiro cristão a ser perseguido foi um homem chamado Estevão. Estevão foi o primeiro diácono. E a Bíblia diz que Estevão, se não tinha, ele era um homem que falava de Cristo. Muitos pensam que ser diácono é simplesmente
prestar um serviço dentro da igreja. Mas ser diácono é muito mais do que isso. Estevão pregava nas praças, pregava na rua, pregava aonde ele ia, ele falava de Cristo. E a Bíblia diz que ele está na praça e junta-se uma multidão. E a Bíblia fala que ele começa a falar a respeito de Cristo. Ele começa a falar a respeito de Jesus. Mas aqueles homens que estavam ali começaram a contender com ele, a discutir com ele, a dizer que as palavras de Estevão não eram verdadeiras. E eles estavam ali provocando Estevão, provocando a sua fé. Mas Estevão, com muita veemência, com muita autoridade, falava a respeito de Cristo. E ele era um diácono. E ele estava pregando, falando. E eles começaram a pregar, a falar contra Estevão, a provocá-lo. Mas as palavras de Estevão eram mais poderosas do que a deles. E eles começaram a ficar bravos, começaram a ficar irados. A Bíblia diz que eles começaram a pegar em pedras. Eles começaram a pegar pedra, todos eles unânimes. E a Bíblia diz que eles começaram a jogar pedra em Estevão. Eles começaram a jogar pedras em Estevão e imagino que eles começaram a pensar, agora acabou. Esse crente vai morrer, esse crente vai perder a vida aqui. Acabou, nós conseguimos calar este homem. Mas Estevão olhou para cima, e quando ele olhou para cima, ele disse: eis que eu vejo os céus abertos, e a glória de Deus, à direita de Deus. Eu estou vendo Jesus de pé, à direita de Deus. Porque quando você serve a Deus, e você está sendo oprimido, você está sendo perseguido pelo diabo, em áreas da vida, mas você permanece com a cabeça erguida, você permanece servindo a Deus com veemência, com autoridade, você consegue adorar a Deus, você vai ver a glória de Deus. Olha, meu amado, a Bíblia diz que ele viu Jesus de pé. Eu imagino que Jesus, ele estava olhando aquele homem sendo apedrejado, mas falando de Cristo. Jesus, ele não conseguiu ficar sentado, ele se colocou de pé. Aleluia! Por causa de um crente verdadeiro. Amados, e aqui eu falo uma coisa. Ele estava sendo apedrejado, mas estava pregando. Ele estava sendo apedrejado, mas não parou. De repente você, pastor, estou sendo apedrejado. Pastor, estou passando luta, estou passando. As pedras não são para te matar. As pedras não são para derrotar você, a sua fé. Não! As pedras, elas vão te levar ao mais alto nível de adoração a Deus. Porque quando você está sendo apedrejado ou perseguido e você permanece firme com a cabeça erguida, Jesus se coloca de pé. Jesus estava de pé. Aleluia. Estevão estava sendo apedrejado. Estava sendo apedrejado, mas a Bíblia diz que ele abriu a sua boca e disse: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Meu amado, porque o crente é diferente. O crente pode estar sendo perseguido, pode estar sendo injuriado, mas ele não troca o mal pelo mal. O cristão é diferente. O cristão, quando alguém fala mal dele, quando alguém se levanta contra ele, ele é diferente. Preste muita atenção, você que está me ouvindo, entenda. Você não é qualquer um. Você é um servo de Deus. Você é um filho de Deus. Aleluia. O próprio Jesus, quando estava na cruz, estava sendo crucificado, disse: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E de quem nós seguimos o exemplo? De Jesus. Estevão estava seguindo o exemplo de Jesus. Ele estava sendo apedrejado. E o que significa ser apedrejado? É você ser caluniado, é você ser injuriado, é pessoas muitas vezes mentirem a teu respeito. Jesus disse: olha, alegrai-vos quando se levantarem contra vós, quando mentirem, fazer calúnia de vocês. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Não foi isso que Jesus falou? Então, meu amado, fique tranquilo. Fique tranquilo, fique em paz o teu coração. Se estão jogando pedra em você, se você está sendo perseguido, esse sinal que você está em Cristo, porque Jesus foi perseguido. Preste atenção. A Bíblia fala que ele diz: perdoa porque eles não sabem o que faz, porque o crente não guarda mágoa. O cristão não guarda rancor. Pelo contrário, o cristão se apena
de quem está do outro lado, porque sabe que esta pessoa não está no caminho verdadeiro e sabe qual é o fim desta pessoa. A Bíblia fala que Asaf estava passando por luta, por dificuldade e estava indo para o templo. E quando ele está indo para o templo, ele olha para o ímpio e ele diz: olha, o ímpio tem prosperidade, o ímpio está bem. E eu estou aqui passando luta e passando prova, eu faço jejum, eu oro, olha a minha situação. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou na casa do Senhor, ele teve a revelação. Deus mostrou para ele o fim do ímpio e disse: não tem inveja do ímpio. A Bíblia diz que ele sentia picadas no rim, que ele sentia dores no coração, que o coração dele se azedou. Tudo porque ele teve inveja do ímpio. Quantas pessoas hoje, ao invés de se alegrar com a felicidade do outro, fica triste? Isso se chama inveja. Mas Deus está chamando você, que está ouvindo esta palavra, para abençoar, para ficar feliz quando o teu irmão, a tua irmã, está progredindo ou tendo vitória na vida. Porque quantas lutas essa pessoa passou e você não sabe? Preste muita atenção. A Bíblia diz que ele diz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. E, meu amado, eles começaram a jogar pedra de maneira unânime, diz a Bíblia. Eles jogavam de maneira unânime, quer dizer todos, sem exceção. E a Bíblia diz que tinha um homem que estava ali, e o nome dele era Saulo. Ele consentiu que jogassem pedra, ele permitiu que jogassem pedra em Estevão, porque ele era uma autoridade, ele podia parar tudo aquilo ali. Mas ele permitiu, e a Bíblia fala que jogaram pedra até Estevão morrer. E aqui tem a revelação. Sabe por que Jesus estava de pé? Para receber Estevão no céu. Para receber o Estevão, porque é assim que Jesus recebe o crente verdadeiro. Ele se colocou de pé porque estava, ali pronto para receber Estevão. Estevão morreu ali. Para muitos pode ter pensado: Estevão morreu, acabou. Mas vou dizer uma coisa para você: Estevão, ele não morreu, porque a Bíblia fala, a Bíblia revela para nós que o crente, ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. Aleluia! Estevão passou para a vida eterna, a eternidade com Deus. Agora, aqueles que estavam apedrejando ele, não sei. Porque muitos vão fechar os olhos desta vida e acabou. Vão para o sofrimento eterno. Mas aquele crente verdadeiro vai para a glória eterna, para a eternidade com Deus. Vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Eu sei que você não pode responder, mas eu vou fazer a pergunta para você raciocinar. Se pensa que o diabo quer que você morra, você que serve a Deus, você que serve a Deus, a pessoa que serve a Deus, que é cristão verdadeiro, você acha que o diabo fica feliz com a tua morte? Não, porque ele perdeu uma alma. Você não vai para o inferno, você vai para o céu. Ele perdeu. Então, meu amado, entenda que Jesus, ele prometeu em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Depois ele fala, e a condenação é essa, que o Filho veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é Jesus. E esta é verdade. Quantas pessoas amam mais esse mundo do que Jesus? Deixa de buscar a Deus por causa das coisas desse mundo. Deixa de buscar a Deus pensando que a vida aqui é para sempre. Mas hoje, mas amanhã, todos vão fechar os olhos, meu amado. E aí, o que adiantou toda a tua correria? O que adiantou toda essa luta aí? É certo que a gente deve sim ter uma vida estabilizada, lutar por isso, mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, porque é Deus que abençoa, Deus que abre a porta. Você está trabalhando porque Deus abençoa você. Você tem saúde porque Deus está dando. Sabe, é Deus que está cuidando de você. E por que você não reconhece Deus? Você coloca Deus em último lugar. Coloque Deus em primeiro. É Deus que tem te abençoado. Não esquece disso. Agora, preste atenção. Estevão morreu. E ali está um homem chamado Saulo. Saulo significa o grande. Também significa assolador. Saulo está ali. E ele diz, vamos continuar perseguindo esse povo. Vamos acabar com essa raça. E Saulo
é isso mesmo, nós temos que acabar com esse Cristo, com esse evangelho. E ele vai até o sumo sacerdote. Para quê, pastor? Para conseguir uma autorização. Eu preciso de autorização para entrar na sinagoga, para entrar nas casas e prender essa gente e mandar açoitar e matar esse povo. E ele vai até o sumo sacerdote a fim de conseguir autorização para acabar com o povo evangélico. E aqui está escrito, quer homens, quer mulheres. Ele entrava na igreja, na sinagoga, prendia os homens, as mulheres e até mesmo as crianças. Eram açoitados, eram oprimidos e humilhados. Ele perseguia dessa forma. E ele começou a prender, começou a açoitar o povo de Deus. Mas muitos crentes foram para Damasco. E ele fica sabendo que os crentes estão em Damasco. E ele consegue essa autorização para ir a Damasco. Consegue alguns soldados. E ele sai, Saulo de Tarso e seus cavaleiros, com seus soldados, para matar, para prender, para açoitar o povo de Deus. E ele está indo em direção a Damasco. A Bíblia diz que Paulo vai em direção a Damasco com seus soldados, com aqueles guardas sanguinários, e ele está indo em direção a Damasco. Agora nós vamos acabar com esse povo. Esses crentes também estão lá, e nós vamos acabar com eles. E quando ele está indo para Damasco, a Bíblia diz que quando ele está chegando perto da cidade, a glória de Deus brilhou, o rosto de Jesus apareceu e Saulo caiu por terra. Saulo caiu por terra. E Saulo está ali caído. E ele está caído no chão, ele começa a clamar: quem fez isso comigo? Quem teve ousadia de fazer isso comigo? Quem me derrubou por terra? E ele escuta uma voz. E aquela voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que aquela voz diz: por que me persegue? A pastora estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo os crentes. Mas Jesus disse: por que me persegue? Porque quem persegue você está perseguindo o dono da tua alma. Quem persegue você está perseguindo aquele para quem você entregou a sua vida. Então por que ter medo? Por que ficar aí? Ai, estão me perseguindo, eu vou parar, eu vou desistir, eu estou passando, o diabo está me perseguindo, eu estou sendo oprimido. Fique tranquilo, meu amado. Jesus está com você, seja crente. A Bíblia fala que Saulo, quem fez isso comigo? Quem me persegue? Saulo diz: quem me derrubou por terra? E a voz diz: por que tu me persegue? E Saulo começou a perguntar: mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus. Eu sou o dono dessa igreja. Eu sou o dono desse pastor. Eu sou o dono dessa irmã, desse irmão. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E a Bíblia diz que Saulo começa a clamar. Ele começa a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E é isso que Deus faz. Ele transforma a ira em vontade de fazer amigo. Ele transforma o inimigo em cordeiro. A presença de Jesus faz toda a diferença. Quando Jesus se apresenta, não tem como o milagre não acontecer. Na vida de qualquer pessoa que busca Jesus com sinceridade. Jesus se apresenta de verdade. Ele caiu por terra. E Jesus disse: olha, é duro o que você está fazendo. Se levantar contra. Você está fazendo. E ele começou a dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Entra na cidade. E lá vão te dizer o que você deve fazer. Quando ele levantou, meu amado, ele ficou cego. Ele não enxergava mais nada. O que Deus está revelando aqui? A cegueira de Saulo. Saulo já estava cego.
perseguindo a igreja, ele estava cego. Ele pensava que estava fazendo a coisa certa, mas estava fazendo a coisa errada. Porque Saulo era fariseu. Todo fariseu conhece todo o Pentateuco. Todo fariseu conhece as leis orais, conhece as histórias bíblicas. Ele pensava que Jesus era um falso profeta e estava perseguindo os seguidores de Jesus, pensando que estava fazendo a vontade de Deus. Quantas pessoas pensam: eu estou fazendo a vontade de Deus, e está fazendo a vontade do inimigo? Preste muita atenção, você que está me ouvindo. Ele estava cego, pensando que estava... Sabe que uma das tarefas do diabo é a pessoa está errada, ele fazer a pessoa pensar que está bem? Dentro da igreja? Sabia que hoje em dia existe pessoa desviada dentro da igreja? Pessoa que está dentro da igreja, mas não entrou no culto. Entrou na igreja, mas não entrou no culto. Anda com os crentes, mas não no caminho. Judas estava do lado de Jesus. Judas andava com Jesus. Ele almoçava com Jesus. Ele estava com o caminho, mas não andou no caminho. Ele estava com o autor da vida, mas estava morto. Judas estava com o melhor pastor, o melhor professor, e mesmo assim teve a atitude errada. Muitas pessoas têm atitude errada e tentam se justificar, dizendo que o irmão errou, que a irmã errou. Mas Judas estava com um homem perfeito e mesmo assim cometeu erro e saiu do caminho. Então nada justifica a queda. Você só desiste, você só para se você quiser. Não é a atitude das pessoas que vai fazer você parar, que vai fazer você desistir. Sabe, você pode estar diante de pessoas que estão escandalizando, fazendo coisa errada, mas você faz se você quiser. Você tem que ter um entendimento que você não é aquela pessoa. E se você está diante dela, para você falar para ela: sai desse caminho. Meu amado, nós temos que prestar muita atenção na obra de Deus nesses últimos tempos, porque o diabo está aí. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo tem a tarefa para te afastar de Deus. Esse é o propósito dele. Quem está no buraco quer levar os outros para o buraco. O diabo está no inferno, quer que você vá para lá também. Então, meu amado, você precisa se firmar. Você precisa se agarrar com Jesus, de verdade. Preste muita atenção. Porque Saulo fica cego, ele fica cego. Durante 3 dias. 3 dias cego. Mas Deus fala com Ananias, que era discípulo de Jesus. Quando Ananias, ele vê falar de Saulo, quando ele vê falar de Saulo, ele: meu Deus, esse homem persegue os crentes, esse homem persegue a igreja, esse homem é um homem mau. Muitas pessoas não conseguem enxergar o propósito de Deus na vida das pessoas. Quando alguém entra na porta da casa de Deus, ou até mesmo no caminho: mas esse aí, eu conheço a vida dele, é um bandido. Esse aí é um assassino. Paulo era assassino. Consentiu na morte de Estevão. Era um homem terrível. Mas Jesus tinha um propósito na vida dele. Muitas pessoas hoje não conseguem entender isso, porque ainda não entenderam o mundo espiritual. Quem é essa pessoa para estar aqui na igreja? Quem é esse irmão que está entrando agora? Esse aí, né? Sabe, como se ela merecesse, os outros não. A Bíblia diz que Ananias, esse homem persegue a igreja, esse homem. E Jesus disse: Ananias, ora por ele.
Porque esse homem vai ser um vaso nas minhas mãos. Meu amado, você que está me ouvindo, ore pelo drogado, ore pelo perdido, ore por aquele que persegue você, ore por todas as pessoas, porque essa pessoa pode ser um escolhido de Deus, e você não sabe. É forte o que Deus está falando aqui nesta manhã. E a Bíblia diz que Ananias obedece, ele vai até a rua direita, onde está Saulo, e ora, e cai uma escama dos olhos de Saulo, e Saulo volta a ver. Ele volta a enxergar. Quando ele encontra os discípulos de Jesus, e ele passa a ser um apóstolo também, ele diz: meu nome é Paulo. Porque Saulo significa o grande. Eu sou grande, eu sou forte, eu sou poderoso, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém. E Paulo significa o menor. Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu necessito dele. Paulo significa o menor, mas foi na Bíblia o maior apóstolo de Cristo. Porque Paulo escreveu Romanos, melhor dizendo, Coríntios, escreveu a maioria das cartas para a igreja, foi Paulo que escreveu. Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, ele escreveu as cartas para as igrejas. E Paulo foi a porta do evangelho para os gentios. Jesus disse: ele vai ser um vaso na minha mão, através dele os gentios vão ser alcançados. Porque os outros apóstolos só pregavam para os judeus. Paulo foi o apóstolo que trouxe o evangelho aos gentios, o povo pagão, os proscritos, os excluídos daquele tempo. E aí o evangelho veio até nós. A Bíblia fala que ele começa a andar na fé, ele começa a andar no caminho. E ele passou então a ser perseguido. Ele perseguia a igreja. Agora ele está enfrentando aquilo que ele fazia. Paulo foi apedrejado, quase morreu. Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi mordido por uma víbora mortal. Muitos ficaram olhando, ele vai morrer. Mas a Bíblia diz que a mão dele não inchava. E começaram a pensar que Paulo era um Deus. Sabe? Mas a víbora veio e mordeu ele quando ele estava longe da fogueira. O que isso significa? Serpente não gosta de fogo. Você precisa estar na fogueira, você precisa estar junto com os servos de Deus, você precisa estar envolvido com a obra de Deus, não saia de perto. Tá aquele ditado que muitos dizem: a brasa fora do braseiro se apaga. É verdade. Você precisa estar envolvido, buscando esse Deus que te ama tanto. A víbora veio, mordeu a mão de Paulo. Mas Paulo era de Cristo. Paulo aceitou Jesus. Paulo estava firme na fé. E o veneno da serpente não fez nada. Olha, você pode até ser picado por uma serpente, mas o veneno dela não vai te matar. Significa que nós podemos ter momentos difíceis, situações na vida, mas não vamos desanimar. Não vamos desistir. Eu sempre estou dizendo, enquanto você está lutando, você não perdeu. Tem gente que acha que luta é derrota. Tem gente que acha que prova é derrota. Não. Derrota é quando acabou a luta e você perdeu. Está passando por luta, está passando por prova, mas está lutando. Então você não está morto. Você está vivo, levante a sua cabeça. Continue, porque a vitória é certa. Aleluia. Deus te chamou para ser vencedor. A Bíblia fala que os filhos de Deus vencem o mundo.
E a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mesmo que você esteja passando por um momento mais difícil da tua vida, a tua fé te mantém de pé. E muitos ficam olhando, esse aí está passando por luta, por prova, mas ele não desfalece, ele não desanima. Como que consegue estar de cabeça erguida com a luta que está passando, com a prova que está passando? Como que consegue estar de pé? Que povo é esse? Quem é esse povo? Esse é o povo que se levantou com poder. É o povo de Deus. Paulo foi picado pela serpente, mas não morreu. Ele passou por várias lutas, várias provas. Você lembra de Paulo e Silas? Ele foi preso no cárcere, apanhou, ficou com as costas toda mutilada, toda cortada, preso. Mas naquela hora da noite, meia-noite, ele e Silas cantavam e adoravam a Deus. Como que pode uma pessoa presa e ainda machucado, meia-noite, estão cantando louvor a Deus? Os outros presos ficavam olhando e pensando, esses homens são loucos. Mas eles cantavam e adoravam a Deus. E a Bíblia diz, de repente. Meu amado, quando você serve a Deus com sinceridade, com verdade, você pode estar na maior luta da sua vida, mas você está cantando. Você pode estar na maior luta da sua vida, mas você está pregando. Você pode estar na maior luta da sua vida, mas você está louvando a Deus. O de repente de Deus vai acontecer na sua vida. De repente, houve um grande terremoto. O terremoto de Deus vai agir a teu favor. E a prisão de todas foi quebrada. O carcereiro que estava lá, quando ele viu as prisões todas abertas, ele pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo levou os presos para um lugar seguro. E ele pensou, fugir dos presos, e ele pegou a espada para se matar, porque ele seria morto e a sua família. Ele pegou a espada para se matar e Paulo gritou, não te faça nenhum mal. Estamos todos aqui. E ele vai até Paulo e diz, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz, crê em Jesus, e será salvo tu e a tua família. A Bíblia relata que Paulo batizou a família daquele carcereiro na madrugada. Ele não esperou ficar outro dia. Este homem não teve um monte de curso para ser batizado. Ele apenas creu. Porque a Bíblia diz, se crer e for batizado, será salvo. Se crer. Ele creu. Na madrugada, com as costas cortadas, imagina Paulo entrando na água. Deve ter ficado aquele rastro de sangue na água. E ele batizou aquele homem na madrugada. E batizou toda a família dele. Sabe, amado? Paulo terminou a carreira numa prisão, onde ele saiu daquela prisão para ser decapitado. Ele foi decapitado. Mas ele disse, olha, acabei a carreira. Mas eu guardei a fé. Eu não desisti. Que você que serve a Deus, saiba que Jesus nunca te abandonou. Está sempre com você. Mas você precisa ser verdadeiro com Deus. Porque o grande dia da redenção está chegando. O grande dia do encontro está chegando com o nosso Deus. Mas você precisa ser fiel até o fim. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que significa perseverar? Essa palavra, aquele que perseverar até o fim, quer dizer que não é fácil perseverar. Quer dizer que não é fácil ficar até o fim. Se tem que perseverar, quer dizer que não é fácil. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu amado, continue firme. Não desista. Em meio a lutas e batalhas, através das lutas, Deus está vendo o quanto você o ama. Porque se você não desiste dele no meio da luta, isso sim. Porque, vou finalizar aqui falando que quando uma pessoa ama a outra, se está em condição ruim, eles vivem junto, um motivando o outro. Mas um não consegue abrir mão do outro por causa do momento.
Esse é o amor que Deus espera de você. Que você possa amar a Deus. Sabe aquele casal que casa, não tem onde morar? É uma barraca, mas os dois estão ali. Na barraca, até ter uma casa. Eles enfrentam as dificuldades da vida junto. Que você possa enfrentar todas as lutas e provas com o teu Deus. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Aleluia. Jesus entregou a vida dele pela noiva, pela igreja. Que você possa ser verdadeiro com o Senhor. Aleluia. Até o final. Continue firme. Receba esta palavra. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.